meus queridos, então aqui fechando nossas duas aulas sobre unificações, vamos falar então do outro processo, né, de unificação que vamos ter, que é da região da Alemanha, certo? Então a gente viu ali um pouco da Itália, e a Alemanha vai seguir as mesmas ideias, vai ser uma região, né, culturalmente unida, foi parte de um grande império que foi o Sacro Império, mesmo sendo, como a gente já discutiu um pouco sobre o Sacro Império. O Sacro Império não era centralizado, era um estado ainda muito, em alguns aspectos, feudais, né, porque era desfragmentado, era uma colcha de retalho, como a gente já discutiu várias e várias vezes. Mas tinha ali, né, a cultura germânica, diversos ideários ali que sempre interligaram a região. Tanto que depois Napoleão vai ter a Confederação do Reno, vamos ter também agora a Confederação Germânica, né, que vão ser confederações, né, vão ser sentidos de uniões econômicas, uniões, né, não estatais, né, não no sentido de que é um estado já unificado, mas já vão ser federações, é algo complicado assim, de explicar. Mas não era um país, não era um estado, era uma região ali, delimitada. Então, a gente vai ter muito essa coisa. Então, a Alemanha também. E a gente viu a importância de você ter estados unificados para conseguir avançar, principalmente nessa fase da industrialização. Né? Então, devido à parte do imperialismo, a parte de industrialização, de melhorar recursos, de melhorar a venda depois dos produtos, né? Tudo mais. Então, essa parte logística é muito importante, ela unificada, não fragmentada. Então, começa a surgir o ideário da unificação alemã. Bem, a gente falou um pouquinho da unificação italiana, e alguns já falariam, nossa, foi através da força bruta. Porque Piemonte saiu declarando guerra à torta direito, Garibaldi saiu invadindo a torta direito também. Mas, se a gente achou violento, né, armado, no sentido que não houve levantes nacionalistas, né, mas se achamos a da Itália complicada, a gente vai ver que a da Alemanha é muito mais complicada, muito mais violenta. Então, vamos ver todo este processo. Bem, alguns antecedentes, então. Primeiro que a região da Alemanha. Primeiro que o nome Alemanha já é algo extremamente diverso. A gente chama de Alemanha devido aos povos alemanos. Né? Em inglês é Germany, que é dos germânicos. Em alemão é Deutschland, que é de teutões, né? A terra dos teutões. Então é algo também amplo ali de como a gente vai chamá-los. Em geral, germânica é o mais amplo, e tanto os teutões quanto os alemanos, eles vão ser tribos específicas, certo? Então, mas foi sempre uma região fragmentada, né? O Império Romano não unificou aquela região em geral, que eram os povos bárbaros que eles não tinham interesse de invadir mais, de aumentar os domínios mais ao norte, achavam muito complicado. Depois, né, a gente vai ter o reino dos francos, que vai dar uma unificada, mas a gente viu também que ele vai ser dividido em três. Aí depois ressurge, né, o Sacro Império Romano, romano-germânico, que vai centralizar a região, porém extremamente ainda fragmentada. A gente vai ter o imperador sendo eleito, a gente vai ter todo um monte de coisa ali que vai mostrar que aquela região era um império só, porém não era como era. Né? Tanto que a gente não considera o Sacro Império uma região unificada. Né? A gente não considera um estado moderno como Portugal, Espanha, a Inglaterra, a França. É uma colchona de retalho. Né? E ela vai ser várias vezes unificada, entre várias aspas, então, por meio dessas confederações. O Sacro Império vai ser um tipo de confederação, depois a Confederação do Reno, desculpa, né? Depois, quando o Sacro Império é extinto por Napoleão, temos a Confederação do Reno, depois a Confederação Germânica, né? Então, né, os reinos germânicos, o Sacro Império, Confederação Germânica, do Reno, etc. Então, são alguns exemplos aí dessas tentativas de unificações. Quando cai, né, o Sacro Império, a Áustria já está muito fortalecida e ela vai se unificar, vai se formar bonitinha a unificação da Áustria e ela vai formar o Império Austríaco. E ela queria, obviamente, né, ela vai ter muito bem estabelecido, vai ser a Áustria. Né, lembrar que quando cai o Sacro Império fica muito forte a Áustria e a Prússia, né, a Prússia, não a Rússia, tem um P aí. Então, e a Áustria, obviamente, que gostava de exercer influência nos antigos domínios do Sacro Império. Até não ia ser um problema essa unificação toda. Né?
né, no século XVIII, então, a gente vai também surgir forte o Reino da Prússia. E, mais uma vez, né, a gente vai ter depois a queda do Sacro Império com Napoleão, e o Congresso de Viena não vai redesenhá-lo. As fronteiras vão ser as mesmas, porém não vai voltar a existir o Sacro Império Romano Germânico. E olhem só que coisa, depois do Congresso de Viena, em 1815, a região era composta por 35 estados. A gente viu lá, a Itália eram 7, e um monte de pior que deu. Agora imaginem 35 estados. Então era cidadezinha, eram alguns estados maiores, outros menores, então era muito estadozinho. Eram diversos reinos, diversos grão-ducados, ducados, principados, cidades livres e território imperial. Então a gente vê aí que era uma coisa doidíssima essa região toda, né? E como que a gente vai unificar isso? Né? Olhem só a região. Primeiro a gente vê aqui, né, aqui a Itália ainda não unificada, a gente vê aqui ela realmente complicada, mas olhem só a Alemanha. Né? Realmente aqui olha o coxo de retalho. Em azul escuro, a gente tem o reino da Prússia, certo? E com essa linha vermelha, né, pegando toda essa linha vermelha, é a Confederação Germânica, que, olhem só, pega uma boa parte do reino da Prússia, e também a Áustria, né, aqui em amarelo aqui o reino da Áustria, então aqui o Império Austríaco, então, e a Prússia, então aqui os dois estados aí, né, tentando exercer a sua influência aqui nos demais estados. Então aqui a Áustria vai virar uma coisa só. Quem vai ser, então, a grande, assim como o Piemonte foi a grande líder da unificação italiana, a Prússia vai ser a grande líder da unificação alemã. Primeiro a gente vai ter a Zollverein, que é, né, a Confederação Germânica, né? Vai ser uma liga aduaneira adotada em 1834 entre os estados germânicos, procurando uma unidade econômica. Então, tentar propiciar a economia, a industrialização, mais uma vez a logística entre recursos, né? A parte de impostos também e tudo mais. Vamos também ter a figura dos Junkers, né? Que vão ser militares, nobiliários, né? Nobres, né? A aristocracia prussiana, que controla a administração e o exército. Eles que vão estar ali, né? Chefiando essa. Junker às vezes é traduzido como barão, né, no sentido de ser um título de nobreza e tudo mais. Mas então ali eles que dominavam muito, porque era uma região muito desfragmentada. Então, porque quem diz que esse rei é maior que um grão-duque simplesmente pelo título, ou que talvez um duque seja mais poderoso que um grão-duque? Então era uma região difícil geopolítica. Então ficava nessa maluquice toda, quem acabava saindo eram as pessoas que, né, eram esses Junkers. Em 1862, né, o Guilherme I, o Wilhelm I da Prússia, vai nomear a figura de Otto von Bismarck como chanceler da Prússia. E o Otto von Bismarck ele era muito a favor, né, da unificação. Era um grande representante dos Junkers, então tinha esse interesse, né? Só que ele era muito antiliberal, uma coisa que nesse ponto a unificação italiana ela é bem liberal. O Bismarck não, ele é antiliberal, porém extremamente nacionalista e queria a unificação aí da região. E segundo o Bismarck, a unificação deveria ser arrancada à força da Áustria, porque eles viram e achavam que a Áustria é que não permitia a unificação da região, que ela gostava daquela coisa ali. Então tinha que ser arrancada à força. E o que significa isso? Guerra. Né? Tanto que ele fala então de sangue e ferro para unificar. A Prússia vai se tornar extremamente militarista, né? E essa herança vai se passar ali tanto na Primeira Guerra quanto depois para a Segunda. Né? Então, mas por conta disso, porque tinha que arrancar na força essa unificação. Então aqui a figura, né, do Bismarck, além só, né, o capacete prussiano, e a figura aqui do Kaiser, né, do rei prussiano, o Wilhelm I, né, o Guilherme I. Né? Reparem aqui as costeletas, né, chique, e o bigodão. Assim também com o bigodão do Bismarck. Perfeito? Bem, então vamos começar o processo, né, da unificação alemã. Primeira coisa que eles vão fazer, então, eles não vão mexer
com a Áustria. Eles vão ver como está o exército. Eles vão conseguir ali fazer um exército muito bem organizado, muito forte, tudo mais, com uma grande disciplina. O Bismarck mesmo era militar. Vão ter outras figuras ali dentro do exército, disciplina, né, prussiana, que vai ser uma... Né, tanto que até hoje a gente, às vezes, né, a gente tem essa expressão no exército, que é disciplina prussiana ou disciplina alemã, uma disciplina muito forte, muito rígida, né, muito... Então, toda essa coisa meio militarista. Então, eles vão testar como que tá as coisas. Primeiro, ali ao norte, que vai ser a Guerra dos Ducados, ali contra alguns ducados e a Dinamarca. Então, vai ser principalmente contra a Dinamarca. E eles vão, então, se expandir um pouco ao norte. Não vai ser algo muito grande, olhem só. Aqui vai ser só aquela pontinha, vai ser algo bem pequenininho, eu já comento de volta. Que antes a fronteira era aqui, e eles expandem, né, vão jogando a Dinamarca cada vez mais ao norte, na península da Jutlândia. Então, eles vão tomando, ele vai começando a tomar esses ducados. Né? Uma outra coisa que o Bismarck vai fazer é muita propaganda. Ele vai tentar fazer toda uma propaganda para a unificação acontecer, né, de como ia ser essa unificação e tudo mais, que ia ser bom. Então ele começa também muito com isso. Né? Não vai ser só as guerras. Né? Vai ter a retirada de alguns domínios, vai ter a força bruta, mas também vai ter a propaganda ideológica. Né? Depois, obviamente, vai ter a guerra contra a Áustria. E falaram, nossa, essa guerra aqui vai ser, né, vão ser as duas grandes potências, Prússia e Áustria, pelo domínio. Então vai ser uma guerra que vai durar um tempão, sangrenta. Sangrenta foi, mas durou 7 semanas. Era tão bom o exército, tão bem organizado o exército da Prússia, que a Prússia acaba com a Áustria em 7 semanas. É uma campanha fulminante. E aí vamos ter o Tratado de Praga, que vai acabar com a Confederação Germânica, né? E a Áustria vai se ceder alguns territórios para a Prússia. Mas vão ser territórios pequenos, aí você vai falar, tá, por que não unificou? Porque aqui, olhem só que interessante. A Confederação Germânica, lembrar que a Áustria estava no meio. Quando eles acabam com a Confederação Germânica e fazem a Confederação da Alemanha do Norte, que vai ser essa nova, a Áustria já não está mais. Então eles vão isolar totalmente a Áustria, né, o fator austríaco da unificação. Então, tipo, jogar tudo a Áustria fora. Né? Então, a Confederação Germânica do Norte, da Alemanha do Norte. Perfeito? Então, olhem só aqui o Império, né, Austríaco. E aqui, ó, a Confederação Germânica do Norte já sem a Áustria. A gente, obviamente, tem alguns estados aqui ainda ao sul. Né? Esse aqui, acredito, não é a Prússia, né? Para ver que nem o território da Prússia era unificado, a gente vai ter uns territórios perdidos. Mas, então, isolou a Áustria já não fazia... o caminho aqui estava aberto. Só que faltava ainda uma coisa. Aqui ao norte, né, que eu falei antes, a fronteira era aqui, eles avançaram aqui ao norte, jogando a Dinamarca, bem mais ao norte da península da Jutlândia. Né? Então tá, primeira grande potência acabou, só que a gente vai ter um país que não vai querer a unificação da Alemanha, porque vai ver como uma inimiga na região, que vai ser a França, né, com a figura aqui a França, com o Napoleão III. Então, era a última guerra que eles precisavam, era então que a França parasse de encher o saco. Vai ser então a Guerra Franco-Prussiana. Então, a unificação alemã era vista como uma ameaça à hegemonia francesa no continente, certo? E a Alemanha queria a região da França da Alsácia-Lorena, que era rica em ferro e carvão, que, né, era o essencial ali para a industrialização. E a Prússia também, do mesmo jeito, vai fazer uma grande campanha militar. Tanto que nisso cai o Segundo Império Francês, Napoleão III, né, abdica e acaba o Segundo Império. O exército alemão ele só queria Alsácia-Lorena, mas para mostrar o poder militar, eles vão até Paris. Né? Tanto que eles assinam junto com o armistício francês, né, a França, né, assinando ali para acabar com a guerra, eles aproveitam e falam, já que a gente está aqui, vamos declarar o Império Alemão. E aí em Versalhes, Palácio de Versalhes, lá que a gente viu com Luís XIV, né, Luís XVI,
todo mundo mais, aquele grande palácio francês. Então, na França, na Sala dos Espelhos, que é uma sala grandiosa, o Guilherme I vai ser então coroado Kaiser, vai ser o título, né, do imperador, vai ser Kaiser alemão. Então, olha só o quanto isso vai mexer com os franceses. Eles já, né, eles já tinham, desculpa, eles já tinham encarnação que a unificação fosse contra os interesses franceses. Então eles já não gostavam muito, né, do que ia vir se tornar a Alemanha. E aí, para provocar mais, além deles chegarem até Paris, eles não queriam Paris, eles só queriam um pedacinho lá na fronteira. Mas em vez de eles chegam até Paris com as tropas, né, humilhando assim as tropas francesas. Então, e ainda na França, eles vão então unificar a Alemanha de fato, né? E aqui a gente vai ter então o fim do Segundo Império Francês. Aqui o Bismarck com o Napoleão III, quando ele, né, ele declara derrota, certo? Então olha então, né, todos os trajes do Bismarck. E aqui na Sala dos Espelhos em Versalhes, né, nomeando aqui a figura, né, aqui a figura do Bismarck e aqui a do Guilherme I agora como Kaiser, certo? Então aqui a bandeira, olhem só aqui, né, a bandeira do Reino da Itália é a bandeira da Itália atual com um símbolo monárquico. Aqui ainda não. Aqui são as cores da bandeira da Prússia. E olhem só aqui o território todo unificado, certo? E a Prússia em azul. Então a gente vê também, né, o tamanho da Prússia. Algumas consequências diretas. Primeiro né, esse vai ser o segundo Reich. Depois a gente vai discutir um pouquinho mais quando a gente estiver falando sobre a Alemanha nazista. Né? A gente tem aí o título de Kaiser, né, que deriva de César, então aí também toda essa alusão ao Império Romano que se traz. Todo aquele frágil equilíbrio que o Congresso de Viena forçou em 1815 acaba com a unificação alemã. Devido à violência, né, a Europa então volta a ter um outro clima. Né? Ela volta e vira falar, aquilo tudo de não fazer, de tentar manter a Europa antes da Revolução Francesa, deu totalmente errado. Acabou caindo em um monte de revoltas, um monte de levantes e a unificação de duas áreas, né, muito importantes. A Alemanha vai ter acesso à região da Alsácia-Lorena, né, então rica em ferro e carvão, que inclusive vai ser uma região que vai pular de lado a lado durante as guerras, durante a primeira, né, a França retoma, depois a Alemanha nazista toma para ela a Alsácia-Lorena. Hoje a Alsácia-Lorena é francesa, hoje, né, mas vai ser uma região complicada. Né? Então a gente vai ter o avanço industrial da Alemanha. Então a Alemanha surge aí como uma grande potência, não só econômica, como militar, devido às guerras que ela fez serem muito rápidas, muito, né, fortes. E obviamente que isso vai criar um grande revanchismo francês. A França vai parar de ficar preocupada com a Inglaterra e vai se preocupar com o vizinho ali mais perto, né, que vai ser a Alemanha. Só que, do mesmo jeito que a Itália, essa unificação tardia terá muitos problemas. Né? Vai ter o problema de não se jogar ao imperialismo. Né? A gente vai ver na próxima aula sobre imperialismo um pouquinho sobre isso. Né? Então, na corrida capitalista, na corrida colonialista, a Alemanha saiu bem atrás porque ela teve uma unificação tardia. Né? Então, a gente vai ver na próxima aula como que a Alemanha vai lidar com isso. Uma curiosidade bem interessante é que a gente vai continuar no Império Alemão a ter reinos, ducados, né? Todos aqueles pequenos estados vão continuar existindo no Império Alemão. Certo? A gente, inclusive, tem o rei da Prússia ainda, que aí o rei da Prússia é o imperador alemão. Então ainda vai ser uma região não muito, em alguns é muito mais unificada que o Sacro Império, mas em alguns quesitos ainda fragmentada. Essa fragmentação vai se perdendo conforme vai passando os anos. Nesse ponto, o Império Alemão vai ser bem autoritário, então não vai deixar muito fragmentado. Até que quando acaba a Primeira Guerra Mundial, em 1918, que acaba, né, o Império Alemão, a República de Weimar ela já não vai ser tão desfragmentada, né? A gente já vai ter uma Alemanha mais bem organizada. Perfeito? Então a gente viu aqui as duas unificações, né? A unificação italiana e alemã. E na próxima aula a gente vai falar sobre o restinho de, vamos botar entre aspas, paz na Europa. Falar um pouquinho sobre alguns antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Né? A guerra que eles falariam que iria acabar com todas as guerras. Mas infelizmente não acabou.
Perfeito? Então, muito obrigado e espero vocês no próximo vídeo.